Ok, então, meus irmãos, então, boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos aqui na nossa aula, nosso curso aqui, Panorama do Novo Testamento, tá? Então, essa aqui é a nossa terceira aula, ou você que está acompanhando aí. Então, nas últimas duas aulas, três aulas, nós falamos sobre o período interbíblico, tá? Que é aquele período que está entre o Antigo e o Novo Testamento, ok? É um período de 400 anos e que aconteceram muitas coisas. A gente vê Deus trabalhando nesse período, preparando todo o ambiente para a chegada de Cristo, né? E a questão do Novo Testamento, tá? Então nós falamos muito desse período aí interbíblico, esses 400 anos. Então agora, nessa aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre como é que viviam as pessoas no Novo Testamento. Conhecer um pouco do ambiente que as pessoas viviam, um pouco de como era a alimentação, a casa, o transporte, o que que eles faziam, né? E isso ajuda, porque quando a gente vai ler os textos do Novo Testamento, então, quando a gente tem essa noção, ajuda a gente a entender alguns textos, né? Então, você sabe que é uma outra cultura, é um outro mundo, né? Ali aquele tempo que eles viviam, e é bom a gente ter uma noção de como era aquele ambiente ali. Claro que muitas informações daqui são informações de arqueologia, né? A arqueologia ajuda muito para a gente ter essa noção lá, tá? E a questão dos próprios estudos também, tá bom? Então a gente vai começar falando um pouco sobre o ambiente secular do Novo Testamento, tá? Como é que aquelas pessoas viviam lá na época do Novo Testamento? Lembrando que o nosso foco é ali naquela região da Palestina, ok? Aquela região da Palestina onde acontece o Novo Testamento, tá? Essa aula aqui ela é bem extensa, tá? Então, praticamente eu vou bem rápido aqui e jogando muita informação aqui para nós, tá bom? Mas aí você vai receber o vídeo, aí você pode ir com mais calma, mas por causa do nosso tempo aqui, senão a gente não consegue terminar a aula, tá? Então, vamos falar um pouco sobre o ambiente secular, tá? Do Novo Testamento. Então, a gente inicia aqui com algumas perguntas, né? Como é que as pessoas do primeiro século viviam, pensavam, falavam, trabalhavam, comiam, vestiam-se, viajavam, estudavam e até divertiam-se, né? Então a gente vai pegar um pouco aqui dessa noção de como era a vida lá, né? Quais diferenças havia entre a vida diária dentro e fora da Palestina, ok? Então a gente vai falar um pouquinho, claro que a gente vai concentrar na Palestina, mas entender também a questão fora da Palestina também, como é que eles viviam lá, tá? Então vamos lá. Falando um pouco aqui sobre a questão da população. Tem-se calculado que mais de 4 milhões de judeus viviam no Império Romano durante os dias do Novo Testamento. Talvez 7% da população total do mundo romano. Mas dificilmente o número de judeus que viviam na Palestina atingia a 700 mil. Então veja bem, a terra dos judeus é a Palestina, tá? Era a Palestina lá. Mas existiam mais judeus fora da Palestina do que dentro da própria terra dele, tá? Então eles têm esse cálculo de mais ou menos 4 milhões de judeus existiam naquela época. Não é um número muito grande, mas também a população não era tão grande lá, tá? Mas
somente cerca de menos de 1.700.000 judeus que viviam realmente na Palestina. Os judeus viviam mais fora da Palestina do que na própria Palestina. Havia mais judeus em Alexandria, que ficava no Egito, do que lá. Então, esse é um dado importante para nós entendermos, tá? Os judeus eles ficavam muito fora, tá? E mesmo dentro da Palestina tinha mais gentios do que propriamente judeus lá dentro, tá? O latim era a língua oficial do Império Romano, mas era o idioma usado principalmente no Ocidente. No Oriente, a língua franca, quer dizer, o idioma comum, era o grego. Então, você sabe que nós estudamos o período interbíblico, né? Que depois da Grécia, o Império Grego foi dominado pelo Império Romano. Então, o que era para ter acontecido? A língua oficial dos romanos é o latim. Só que os romanos deixaram a língua grega. E a língua grega acabou sendo o idioma comum lá naquela época. Então, olha só. Então, as pessoas lá, elas falavam, assim, de uma maneira geral, o latim, porque tinha que entender a questão dos romanos, né? E tinha o grego também. No caso dos judeus, além do grego, os habitantes da Palestina falavam o aramaico e o hebraico, pelo que também Jesus e os primeiros discípulos provavelmente eram trilíngues, ok? Então veja bem, no Império Romano, as pessoas tinham que saber o latim, porque era a língua oficial do Império, né? Então, quando um soldado romano chegava para falar alguma coisa, ele ia falar em latim, e o pessoal tinha que entender, senão era preso, né? E também eles falavam o grego, tá? A língua grega que ficou do período dos gregos, que era a língua comum, a língua do povão, eles falavam o grego. E no caso dos judeus, lá na Palestina, além dessas duas línguas, eles ainda falavam o hebraico e o aramaico. Tá? O aramaico é uma língua meio morta, mas eles falavam o hebraico, tá bom? Então, olha só, aí você já tem uma noção de como era a questão lá de Jesus e os apóstolos, né? Provavelmente, Jesus, quando estava com os discípulos, Jesus falava em aramaico, com eles, né? Com os judeus em hebraico, mas também falava o grego e o latim com os outros lá. Então, o pessoal lá não precisava nem fazer curso de línguas, eles tinham que saber essas línguas lá todas. Uma opinião comum, mas provavelmente errada, é que Jesus falava quase exclusivamente o aramaico. Não, Jesus não falava só o aramaico, Jesus falava hebraico, Jesus falava o latim, Jesus falava o grego, principalmente a questão grega, né? Então, quando Jesus se dirigia à multidão, ele falava o idioma comum do povo, que era o grego, ok? Então, em relação ao ambiente secular, mais ou menos essas informações. Agora, como era a questão do transporte, comércio, comunicação lá naquela época do Novo Testamento, tá? No campo dos transportes, do comércio e das comunicações, a Palestina era bem pouco desenvolvida, tá? Então, nessas três áreas aí, a Palestina, lá no tempo de Jesus, era bem atrasada em relação a isso. Provavelmente o país não possuía estradas pavimentadas, está falando da Palestina, embora houvesse diversas estradas principais. Ok? Então, você imagina como era andar pela Palestina. Tinha algumas estradas que eram estradas principais, mas a maioria das localidades eles tinham que não tinha estradas pavimentadas, tá? Uma dessas estradas partia de Jerusalém na direção sudeste para Belém e Gaza. E outra partia de Jerusalém na direção nordeste para Betânia, Jericó e Damasco. Agora, isso era bom
a gente olhar num gráfico, mas tente imaginar aí, né? Então você tem Jerusalém, de Jerusalém saía essa estrada para o sul, para Belém, para Gaza, que provavelmente foi por aí que José, Maria foram lá para Belém, né? E tinha outra estrada que já ia mais para cima, para Jericó, para Damasco. Paulo estava percorrendo esta última quando teve a visão de Cristo. Então, você lembra que Paulo ele estava saindo de Jerusalém, lá em Atos 9, né, com cartas para pegar os crentes, e ele estava indo para Damasco. Então tinha essa estrada que ia de Jerusalém para Damasco, e foi lá que ele se converteu. A segunda estrada principal se separava da primeira na Transjordânia e atravessava Decápolis até Cafarnaum. A maioria dos judeus percorria essas duas estradas quando de viagem entre a Galiléia e a Judéia, a fim de evitar entrar em Samaria. Então você sabe aquela famosa história, né? Então aqui embaixo você tem a Judéia, no meio você tem Samaria e lá em cima você tem a Galiléia, tá? Então quando os judeus queriam sair da Judéia lá para a Galiléia, eles tinham uma estrada que passava direto por dentro de Samaria. Mas como eles tinham essa picuinha com os samaritanos, que eles não se davam, como diz João capítulo 4, né? Então eles pegavam essa outra estrada que era bem mais longa só para evitar passar por Samaria. Então isso era uma estrada que existia lá, ok? E tinha uma terceira estrada, que era a estrada principal, que subia pela costa do Mediterrâneo, de Gaza até Tiro, tá? Então, você que tem uma noção do mapa, então você sabe que ali tem o mar Mediterrâneo, né? Então, a Jerusalém ficava aqui mais para a direita desse mar, mas tinha uma estrada que era essa que era a principal, que vinha lá de baixo do Egito, e aí o pessoal atravessava direto lá para cima, né? Lá para a região de Tiro, região de Gaza, lá em cima. Gaza é onde está tendo hoje esse conflito lá, a faixa de Gaza, né? Mesmo local lá, onde está tendo a guerra. Uma estrada secundária na qual Cristo ressurreto conversou com dois discípulos seguia para além de Emaús até Jerusalém. Então você sabe a história de Jesus depois que ressuscitou com os dois lá no caminho de Emaús. Na verdade era uma estrada de Jerusalém para esse vilarejo chamado Emaús, que foi onde Jesus encontrou aqueles dois discípulos lá depois da ressurreição, tá? Tinha uma quarta estrada principal que ia desde Jerusalém e seguia direto para o norte, atravessando Samaria e terminando lá em Cafarnaum. Então era essa que eles não pegavam, essa que ia direto para lá, tá? Ao longo dessa estrada foi que Jesus entabulou a conversa com a mulher samaritana à beira do poço de Jericó. Então, foi a história da mulher samaritana, né? Que Jesus entrou em Jerusalém, entrou em Samaria, lá, como diz João 4, era necessário atravessar lá, então Jesus estava nessa estrada. E finalmente havia mares, estrada do mar, que partia de Damasco. Damasco era lá ao norte da Palestina, atravessava Cafarnaum, perto do mar da Galiléia, e seguia na direção de Nazaré, prosseguindo até a costa do Mediterrâneo. Embora na Palestina o sistema de estradas fosse comparativamente deficiente, por quase todo o Império Romano, as rodovias eram famosas com razão. Então, veja bem, essas estradas que tinha na Palestina, elas não eram muito legais, né? As estradas que o Império Romano
fazia eram boas estradas, tá? Mas lá na Palestina a coisa sempre era meio bagunçada por lá, tá? Eram construídas tão retas quanto possível e muito duráveis. Está falando das estradas no Império Romano, não necessariamente lá na Palestina. Os primeiros missionários cristãos usaram-nas com grande proveito. Tá? Então, você lembra que quando nós falamos do Império Romano, uma das questões é que essas estradas que os romanos construíram ajudou muito na expansão do cristianismo, né? Porque os missionários usaram muito essas estradas que os romanos construíram. Então, essa era a questão das estradas. Então, no geral, a Palestina tinha essas estradas lá, não eram tão boas, mas as estradas que o Império Romano construiu eram boas estradas lá e ajudaram, tá? É só para a gente saber, porque a gente não percebe isso quando a gente está lendo o Novo Testamento, né? Ah, Paulo foi de um lugar para o outro, Jesus saiu daqui, foi para ali, né? Então era porque tinha essas estradas que eram famosas lá e que eles percorreram, tá bom? Bem, sobre a questão do correio, como era a questão da comunicação lá naquela época, tá? O correio imperial transportava despachos governamentais por essas estradas. As empresas particulares tinham seus próprios mensageiros que levavam suas mensagens. As pessoas viajavam a pé, em lombo de burro, a cavalo ou montadas em mulas e usavam carruagens ou liteiras. Agora não esqueci o que é liteiras. É um tipo de carruagem lá, se eu não me engano, tá? Visto que as hospedarias à beira do caminho eram bastante sujas, as pessoas de posses dependiam de seus amigos para se alojarem. Era possível adquirir-se mapa de turismo em forma de manuscritos e até havia manuais de orientação para os turistas. Por água é que se escoavam, acima de tudo, os transportes comerciais, visto que o Egito era o fornecedor de pão do Império Romano, Alexandria era o porto principal e o escoadouro dos cereais produzidos no Egito. Navios alexandrinos atingiam cerca de 60 metros de comprimento, possuíam velas e levavam remos para casos de emergência, tá? Então, você percebe aí, aqui nessas informações, a questão de como eles transportavam as mercadorias. Eles usavam essas estradas, né? O pessoal viajavam a pé, em cima do burro, né? E detalhe, né? Ao longo dessas estradas tinha essas hospedarias. Agora era um negócio bem sujo, né? Lá e o pessoal que tinha dinheiro, claro que eles ficavam em lugares melhores lá, tá bom? É interessante, porque se você olha hoje, faz uma comparação de como é hoje ali a Palestina, a Israel ali, né? E você vê aquelas estradas que tem hoje, bonita e tudo mais, né? Então, nem se compara no tempo lá de Jesus do Novo Testamento. O navio dos grandes podia transportar várias centenas de passageiros, em adição à carga. Paulo estava embarcado em um navio alexandrino quando sofreu o naufrágio. Então, você lembra da história de Paulo, lá em Atos, que ele pegou um navio desse, né? Aquela viagem que Paulo fez, bem complicada, né? Indo para Roma, naufragou, pegou outro navio, foi uma confusão até ele chegar lá em Roma. E ainda estava indo preso ainda, né? Então, Paulo pegou um desses navios alexandrinos, que era bem comum na época lá. Os navios de guerra eram mais leves e mais ligeiros, escravos de galé brandiam os remos, a galé era aquele tipo de navio, né, que os escravos ficavam lá embaixo
com um remo lá, né? Aquelas fileiras, né? Havendo navios com 2 ou 5 fileiras de remos, e às vezes nada menos de 10 fileiras. Barcaças cruzavam rios e canais, estradas, rios e o mar Mediterrâneo proviam as linhas de comunicação. O material de escrita para as cartas e outros documentos era o papiro, tá? O que era o papiro? Alguém sabe o que é papiro? Papiro era usado para escrever na época. Lá não tinha papel, né? Mas já veio papiro. Você sabe o que era o papiro? Era feito com pelos de animais. Isso é pergaminho. Árvore que Oi? era saída na época. Não ouvi, como é? Casca Ah, é feito da casca de uma árvore. É, uma o, pa, planta, o é papiro verdade. ele era uma planta que dava no Nilo e tinha uma folha bem grande. Então eles tiravam, eles cortavam, tipo folha mesmo, né? E eles faziam um preparo e eles usavam. Isso que era o papiro, foi usado aí em comunicação. Tinha os óstracos, que era pedaços quebrados de cerâmica e tabletes recobertos de cera. Então era assim que eles escreviam ainda na época, né? Mas no caso dos manuscritos importantes, era empregado o couro ou o pergaminho, tá? Então, que era o pergaminho era feito do couro, né? Então, eles tiravam o couro do animal, preparavam e eles faziam aquelas, raspavam, né? Os famosos pergaminhos. A maior parte das notícias era propagada oralmente pelos arautos ou em notificações públicas colocadas em qualquer cidade, e as moradias da Palestina eram um tanto diferentes de suas congêneres greco-romanas e eram comparativamente atrasadas, tá? Então, quando o Império queria mandar alguma informação, então chegavam esses arautos, né? Você já viu nos filmes, né? O homem chega lá com o exército, aí ele abre o papiro e aí ele fala, né? Aí dá as informações. Ou era assim, ou eles colocavam as coisas pregadas lá. Então, bem, a gente nem pode imaginar hoje na tecnologia que a gente vive, né? Essa questão lá. A entrada numa cidade se fazia por meio de um portão nas muralhas. A maioria das cidades, elas eram muradas e tinham um portão só, tá? Então passava por lá. Do lado de dentro do portão havia uma praça que provia espaço público para comércio e para atividades sociais e legais. Jesus deve ter pregado com frequência nessas praças citadinas, ok? As casas deles eram casas baixas e com cobertura plana, algumas vezes com um quartinho para hóspedes encarapitado no alto. Tá? Então, as casas era bem rústica mesmo, né? E algumas tinham essa parte em cima que era para os hóspedes, quando fossem lá. Então, o quarto de hóspedes geralmente era em cima. O material de construção usado nessas edificações usualmente consistia de tijolos de barro, amassado com palha e ressecados ao sol. O habitante típico da Palestina dispunha de um apartamento em algum edifício, o qual contava com muitos apartamentos, todos no nível do chão. Então, apartamento que fala, né, prédio e tudo mais, era tudo horizontal lá, tá? Eu estou procurando uma coisa para mandar para vocês olharem bastante, visualizarem essas construções, tá? Cada apartamento consistia exclusivamente de um aposento. Parte desse aposento era
construída em nível levemente superior à outra parte. Leitos, baús para roupas, utensílios de cozinha estavam localizados no nível levemente superior. Então, eles guardavam as suas coisas, né, um pouco mais em cima. Animais de abate e outros animais domésticos ocupavam um nível inferior, ou quando tais animais eram mantidos do lado de fora. As crianças brincavam nesse nível inferior. Então, tinha essa parte que eles guardavam os animais para eles abaterem, né, como se fosse o quintal deles, né? Galhos deitados cruzados sobre vigas, esboçados com barro, formavam os eirados planos. A chuva provocava goteiras, pelo que após cada chuva tornava-se mister fazer rolar o barro para tapar as brechas. Então era bem complicada a questão dessas casas, a questão dos telhados, né? Chovia lá, né? Você reparou que, eu não sei, eu vi uma vez o camarada dizendo que não chovia na Palestina, mas chove, né? Não é como aqui em Belém, né? Como aqui na nossa terra, né? Aqui chove todo dia, o dia todo. Hoje foi dia de chuva aqui. Então você imagina as casas lá que eram feitas dessa maneira, uma chuvada era goteira para tudo quanto era lado, né? Um parapeito levantado ao redor da beira do eirado servia para impedir as pessoas de caírem dali, e um lance de escada pelo lado de fora da casa conduzia ao eirado. Tá? Então, a casa tinha esse eirado, e era por fora da casa, não era por dentro, né? Tipo uma kitnetzinha, e aí usado pelos hóspedes lá. E tinha o parapeito para o pessoal não cair também. Aliás, até isso está na parte da lei, né? Que diz que se o homem subisse lá e cair, a culpa era do dono, porque não tinha colocado o parapeito, né? Mas se ele colocou o parapeito e o cara caiu, então a culpa é do cara que caiu lá, né? Um bom princípio aqui. Está lá no Antigo Testamento. Esse eirado plano era usado para pessoas ali dormirem na estação quente, para secar verduras, para amadurecer frutas e nos lares devotos como lugar de oração. Então, era essa parte lá de cima era separado, né? Usado, às vezes, para guardar as coisas lá, como frutas e tudo mais, mas, às vezes, o pessoal subiam lá para orar, né? Para fazer as suas orações. O piso das casas. O piso consistia de terra batida, então não tinha nada de lajota nem nada, ou nas casas bem feitas era pedra, tá? Então, nas casas mais comum, era piso batido mesmo lá, tá? Os leitos, quer dizer, as camas, não passavam de um colchão ou de uma colcha estendida no chão. Então, era assim que eles dormiam lá. A gente vê muito isso nos filmes, né? Quando eles vêm e eles colocam um negócio no chão lá, estende no chão, né? A esteira, né? E eles dormem daquela maneira lá. É bom para a costa, né? Somente nas casas mais abastadas haviam camas armadas, mas a maioria das casas era no chão mesmo. As pessoas dormiam vestidas com as roupas que usavam durante o dia. E aí, o que você acha disso? Era assim que era, né? Então, durante o dia, o pessoal dormiu com a mesma roupa lá. Tá? Veja que isso é o geral daquela região lá, tá bom? Claro que tinha suas exceções lá. Vamos lá, falar um pouco da... Oi, ou não? O aramaico aí, ele derivou de que raça? Foi do judeu mesmo ou foi de outra? Não, sim, aramaico era a língua do judeu. Aramaico, Do na judeu, né? verdade, o judeu ele falava o aramaico e o hebraico, tá? Hebraico, né? O hebraico. O aramaico, eu entendo que era uma língua dos judeus mais culta, um pouco mais culta, tá?
E o hebraico é mais do povão. O judeu falava o hebraico, né? Língua comum mesmo, né? O aramaico, na verdade, ele se perdeu, né? Ele, o pessoal não sabe realmente como se pronuncia. Então, é considerada hoje em dia uma língua morta, a questão do aramaico, tá? Mas Ok. na época de Jesus ainda estava lá ainda. Bem, vamos falar um pouco aqui sobre a questão da alimentação. Como é que aquele povo se alimentava lá na época do Império Romano e um pouco da Palestina também. Bem, os romanos, eles tinham 4 refeições por dia. A dieta do indivíduo médio consistia de pão, mingau de aveia, sopa de lentilhas, leite de cabra, queijo, verduras, frutas, azeitonas, toicinho defumado, linguiça, peixe e vinho diluído em água. Então, era isso que era a alimentação das pessoas lá no Império Romano, tá? Então, era alimentação, é como se fosse o nosso básico, né? Arroz com feijão. Então, era isso que eles comiam lá. Agora, a questão dos judeus, os judeus costumavam ter somente 2 refeições formais, os judeus, tá? Uma ao meio-dia e outra à noite. A dieta dos judeus consistia principalmente de frutas e legumes. Então, lembra da questão dos judeus lá, a questão da carne, né? Eles tinham algumas restrições. Não é que eles não comiam carne, mas existia toda aquelas restrições lá. Por isso eles comiam mais verduras e legumes. Carne assada ou cozida usualmente era reservada para os dias de festa, falando dos judeus lá. Uvas passas, figos, mel, tâmaras supriam os adoçantes, porquanto era desconhecida o açúcar, tá? E muito menos o adoçante que a gente usa hoje. Então, eles usavam essas frutas aí para adoçar as coisas lá. E, claro, o peixe era um frequente substituto da carne. Então, comiam muito peixe. Quando das refeições formais, as pessoas costumavam reclinar-se em divãs acolchoados, tá? Então, a gente vê isso no filme, né? Então, como é que eles, quando era uma coisa mais formal, né? Então, eles se deitavam de lado, naquelas, tipo sofá lá, e ficavam comendo lá, né? A gente vê isso nos filmes, nos reis, né? Os Herodes, quando eles estão comendo, né? Que eles ficam de lado e tudo mais. Provavelmente foi assim que eles estavam na ceia, na Santa Ceia, né? Então, a gente sempre vê aqueles quadros da Santa Ceia, numa mesa, todo mundo lá, mas era um pouco diferente daquilo lá, daquele quadro lá da Santa Ceia da Vinci, né? Nas refeições informais, eles se assentavam. Os Chefe, homens usavam... Oi, ou não? tem uma pergunta aqui que o Benedito fez aqui no chat. Se ele perguntou se o aramaico veio dos caldeus. Se o aramaico veio dos... Caldeus. Tá, os caldeus eram os babilônicos. Eu não sei. Não sei dizer. O que eu sei era que o aramaico era a língua dos judeus, mas não sei se falasse veio dos caldeus, tá? Os caldeus Tá eram os bom. babilônicos lá, daquela região lá. Ah, Mas é ok. uma boa coisa para a gente pesquisar O aí. Benedito perguntou aí no chat. Tá, jóia. Anota aí para a gente pesquisar aí a origem da língua do aramaico, se veio dos caldeus ou não. Tá bom? E o pão, eles usavam muito pão? Sim, pão era uma comida, acho que vai falar mais aqui para frente, né? Era a comida básica, base deles, né? Comiam muito pão. Pão e peixe era direto lá, né? Não foi isso que o menino tinha lá na multiplicação dos pães, né? 5 pães e 2 peixinhos. Era a merenda do meninozinho lá que Jesus multiplicou, né? Os homens usavam túnicas, que eram vestes semelhantes a camisas,
que se prolongavam dos ombros aos joelhos. Então, dá para a gente imaginar aqui como era a roupa dos homens, né? Então, aquele roupão lá que a gente vê nos filmes. Um cinto ou uma faixa de nome cinturão, no Novo Testamento, era enrolado em volta da cintura. E também eram usadas sandálias grosseiras nos pés e um turbante ou chapéu na cabeça. Então, típico daquela região. Até hoje, né? Os árabes, eles usam esse mesmo tipo de roupa. Até por causa da região, deserto, areia e vento e tudo mais, né? Nos meses frios, uma manta ou capa pesada era usada por cima da túnica, provendo agasalho. As vestes usualmente eram de cor branca, ok? As mulheres, agora falando um pouco da roupa das mulheres, as mulheres usavam uma túnica curta com roupa de baixo, como roupa de baixo, e algumas vezes usavam uma túnica externa, brilhantemente colorida, que descia até os pés. Então, note a diferença, né? Os homens, normalmente, era branco, roupa deles branco, né? As mulheres, algumas vezes, roupas coloridas lá, tá? As mulheres mais elegantes usavam os cosméticos em grande abundância, o que incluíam o batom, já tinha por lá, sombras para os olhos, pinturas das sobrancelhas, e quando se tratava de joias, usavam brincos e pendentes no nariz. As mulheres mais elegantes. Está não necessariamente falando da Palestina, falando do geral lá, tá bom? Os penteados femininos mudavam constantemente de estilo, embora as mulheres da Palestina costumassem cobrir a cabeça com um véu, mas nunca cobriam o rosto, tá? Até hoje é dessa maneira lá. As mulheres cobrem realmente a cabeça e deixam só lá a parte aparecendo lá, tá bom? Os homens traziam cabelos curtos, raspados com navalhas. Havia janotas que mandavam encaracolar os cabelos, nos quais aplicavam pródigas quantidades de óleo para cabelos e perfumes. Tanto homens quanto as mulheres tingiam os cabelos com frequência para disfarçar os cabelos grisalhos, ok? Então, eles tinham esse hábito, né? Então, simplesmente você via alguém de cabelos brancos lá, naquela região, lá na época do Império Romano, tá? Cabelos falsos ajudavam a armar os penteados e ambos os sexos usavam perucas, tá? Aqui a gente vê também aí nos filmes que eles mostram, né? As perucas que eles usavam lá. Na Palestina, os homens deixavam a barba crescer. Então, esse era mais típico dos homens da Palestina, né? Ser barbudo ali. Seus cabelos eram conservados um pouquinho mais longo do que em outras regiões, mas não tão compridos como se vê nas gravuras que representam pessoas dos tempos bíblicos, ok? Então, a gente vê aí, às vezes, naquelas gravuras, né? Aquelas pessoas lá, o próprio Jesus, né? Você vê os filmes de Jesus, Jesus sempre tem um cabelão. Então, não era bem assim, né? Os homens não deixavam o cabelo crescer assim, ok? A moda na Palestina usualmente se mantinha em níveis conservadores para ambos os sexos. Isso falando da Palestina por causa dos judeus, né? Mas fora era bem diferente. Ok? Então, isso é vestuários e modas. Agora, em relação às classes sociais. Como é que eram as classes sociais ali no Império Romano? Na sociedade pagã, as camadas sociais eram vigorosamente delineadas.
Então, os aristocráticos, que era o pessoal da grana, né, proprietários de terras, os contratadores do governo e outros indivíduos viviam no luxo. Tá? Então, tinha esse povo que vivia no luxo. Não existia uma classe média forte, porquanto os escravos é que perfaziam a maior parte do trabalho manual. Tornando-se mais tarde dependentes do sustento dado pelo governo, a classe média de tempos prévios se transformara em uma turba sem lar e sem alimentos nas sociedades. Uma estratificação menor prevalecia na sociedade judaica por causa da influência niveladora do judaísmo. A grosso modo, no entanto, os principais sacerdotes e os rabinos liderantes formavam a classe mais alta. Fazendeiros, artesãos e pequenos negociantes compreendiam a maior parte da população. Então, lembra que lá na Palestina, esses sacerdotes, né, os rabinos, eles eram as pessoas do dinheiro, né? Eles eram pessoas ricas, né? Então, lembra que a questão dos próprios saduceus, né? Que vieram lá da família dos macabeus, lembra, né? Aquilo que nós estudamos lá. Então, eles eram pessoas de dinheiro, de influência, tá? Diferente dos fariseus. Os fariseus eram mais pobrezinhos e tudo mais, né? Mas os saduceus, eles eram a classe com dinheiro lá na Palestina, ok? E tinha essa questão dos escravos também. Então, basicamente, tinha a classe alta e a classe baixa, tá? Não era bem definido uma classe média lá que ficava entre eles lá. Não tão ricos e não tão pobres, né? Entre os judeus, os cobradores de impostos, que eram chamados publicanos, tornaram-se objetos de uma especial aversão como classe. Então, falando aqui que tinha essa classe de pessoas lá que eram os chamados publicanos, que eram os cobradores de impostos, e a gente sabe que eles não eram bem vistos, né? Os demais judeus desprezavam a esses cobradores de impostos, ou mais acuradamente ainda, cobradores de taxas, e isso devido ao seu necessário contato com superiores gentios. Então, a gente sabe pela história de Mateus, que era publicano, né? E os outros lá, tem o outro publicano, né? Que é quem é o outro publicano? É o Zaqueu, né? Então, tinha o Mateus e tinha o Zaqueu, né? Foi o Zaqueu que subiu na árvore. Então, eles não eram bem vistos, né? Eles eram pessoas de dinheiro e eles trabalhavam para o Império Romano. Eles eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. Com certeza, por causa disso, não eram bem vistos. Os romanos leiloavam as vagas para coletores de taxas numa espécie de concorrência pública, a saber, para os que aceitavam as menores taxas de juros como comissão em contratos de 5 anos. Então, os romanos, eles faziam até leilão, né, para quem quisesse concorrer para esse trabalho, né, de cobradores de impostos. Então, quem pagasse, como diz aqui, aceitasse menores taxas de juros, né? Então, era só uma corrupção essa questão lá, como é hoje também, né? Os coletores de taxas recolhiam não somente as taxas e suas respectivas comissões, mas também tudo quanto pudesse embolsar ilegalmente. Essa era a razão que era uma exploração, né? Porque eles tinham que recolher as taxas do povo. E, além disso, eles tinham que tirar a comissão deles. E, além disso, eles ainda cobravam mais ainda. Né? Então, por isso que quando o Zaqueu fala aquilo, né?
restitui 4 vezes mais, era porque ele sabia, né? Que o roubo era grande lá em cima do povo. Por essa razão, como igualmente devido à sua colaboração com dominadores estrangeiros, os cobradores de taxas geralmente eram odiados. O suborno pago aos cobradores de taxas pelos ricos aumentava ainda mais a carga que recaía sobre os pobres. Então, os ricos subornavam, eles pagarem pouco, e como eles tinham que dar conta para Roma, eles exploravam os pobres. E aí era complicada a situação deles lá, né? Então, no Império Romano, os escravos, quiçá fossem mais numerosos que os homens livres, era comum condenar criminosos, endividados e prisioneiros de guerra à servidão. Muitas das declarações e parábolas de Jesus dão a entender que a escravidão também existia na cultura hebreia do seu tempo. Tá? Então, existia essa questão dos escravos. Eu vou até falar aqui, né? As epístolas de Paulo refletem a presença de escravos nos domicílios cristãos. Né? Então, existia essa questão de escravos, e até lá, como cultura lá. Talvez a gente fosse lá e fizesse uma viagem, a gente ia estranhar, né? Chegando na casa do irmão, e aí, em vez de um empregado, está lá o homenzinho escravo servindo e tudo mais. Muitos desses escravos eram médicos, contadores, professores, filósofos, gerentes, balconistas, escriturários, eram mais aptos e mais bem educados que seus senhores. Alguns escravos conseguiam sua redenção a dinheiro ou então recebiam a liberdade da parte dos seus senhores. Originalmente, os escravos que se tivessem tornado criminosos eram os únicos que podiam ser executados por crucificação. Mais tarde, todavia, libertos que houvessem cometido crimes hediondos também passaram a sofrer a crucificação. Então, a crucificação, você sabe que era o meio pelo qual a Roma condenava, né? Jesus foi crucificado, né? Como realmente um criminoso, né? Durante o assédio de Jerusalém, no ano 70, Tito crucificou nada menos de que 500 judeus em um só dia, fora das muralhas da cidade, à plena vista do povo que ainda se encontrava no interior das mesmas. Tá? Então, está lá no livro do Joséfo, Guerra dos Judeus. Ele escreveu sobre isso. Joséfo era um historiador. Muito do que a gente sabe dessas coisas foi devido a esse homem, né? Então, ele escreveu. Então, ele estava nessa época da destruição de Jerusalém. Então, ele escreveu isso, né? Que o Tito, lembra do Tito? Quem era o Tito? Tito era o general do Vespasiano, que era o imperador de Roma, né? Então, Tito, olha só, ele crucificou 500 judeus num dia só. Então, terrível, né? Então, esse ano 70 para os judeus, além da destruição do templo, foi terrível lá, né? Como Jesus profetizou lá, Mateus 24. A execução na fogueira, em que a pessoa viva era amarrada a um poste no meio do combustível, ocasionalmente chegou a ser praticada. Então, nós sabemos que o imperador Nero fazia isso, né? Ele pegava ali os cristãos e amarrava nessas estacas e jogava lá o combustível e deixava tocando fogo lá para iluminar os seus jardins, né? Noutras oportunidades, homens condenados foram forçados a lutar como se fossem gladiadores nas arenas, grupos inteiros, algumas vezes assim, se chacinavam em combates simulados. Ok? Agora um pouco sobre a família. Como é que era a família
naquela época. Tá? A unidade social básica era a família. Alguns fatores tendiam por decompor a família, entretanto, como, por exemplo, a predominância numérica dos escravos e o treinamento de crianças por parte de escravos em lugar dos próprios pais das crianças. Então, naquela cultura, ali mais para frente, tinha essa questão dos gladiadores, né? Então, quase acabava com a questão da família lá, né? A família greco-romana típica contava com baixa taxa de nascimento. A fim de encorajar famílias mais numerosas, o governo oferecia concessões especiais aos pais de 2 ou mais filhos. Muito provavelmente, os solteirões tinham de pagar impostos especiais. Então, quem era solteiro pagava, né? Isso era uma forma do governo pressionar para constituir realmente famílias lá. Na Palestina, eram comuns as famílias de muitos membros. Então, veja que isso aqui era no geral do Império, mas lá na Palestina, as famílias eram bem grandes lá, né? Na questão cultura, né? Havia alegria ante o nascimento de um menino, mas tristeza ante o de uma menina. Então, quando nascia menino, era alegria, quando nascia menina, era tristeza. No 8º dia de vida, o infante do sexo masculino era circuncidado e recebia seu nome. Está falando lá da questão dos judeus na Palestina, né? Jesus foi circuncidado ao 8º dia, né? Todo judeu tinha que ser circuncidado. A outorga de um nome a uma menina podia esperar pelo espaço de um mês, né? As famílias não tinham sobrenomes, pelo que pessoas com o mesmo nome eram distinguidas mediante a menção ou do nome do pai, tipo Simão, filho de Zebedeu, ou mediante a filiação política, como Simão, o Zelote, né? Zelote era um partido político, um partido lá, ou pela ocupação, Simão o curtidor, que a Bíblia fala também, né? Curtidor é que trabalhava com couro, não era que ficava curtindo com a cara do povo, né? Trabalhava com couro. Então, 3 Simão lá, né? Então, como não tinha sobrenome, então eles identificavam dessa maneira, né? Ou mediante o lugar da sua residência. Por exemplo, Judas Iscariotes. O que é Iscariotes? Iscariotes era a palavra que significava homem de Queriote. Então, era o lugar dele. Iscariotes significava o lugar de onde ele era, tá? Então, era assim que eles se identificavam na época lá. Quando ocorria um falecimento, a família do morto levava a efeito algumas formas de lamentação, como o ato de rasgar as vestes ou o jejum, além de contratar as famosas carpideiras profissionais, usualmente mulheres treinadas em soltar lamentações. Então, até um tempo atrás existiam essas carpideiras, mas ainda existe por aí, por outras culturas, né? Essas mulheres que são contratadas aí para chorar, lamentar quando morre alguém, né? Fazem isso de forma paga, profissional. Em adição a isso, a família podia contratar os serviços de um agente funerário. Agora, quanto à questão da moralidade, como é que era a moralidade lá na época do Império Romano? Será que era boa? Nas exortações das epístolas do Novo Testamento, os pecados sexuais usualmente encabeçavam as listas de proibições. Então, por aqui já dá para ver que, quanto à questão moral, a moralidade, era bem complicada a situação lá, né? Tanto é que Paulo, em várias epístolas, como Corinto e outros, né, falava dessa questão dos pecados sexuais, porque a coisa era terrível lá, né? Toda a modalidade concebível de imoralidade era atribuída às divindades pagãs. Então, essa era a questão, né? Porque eles praticavam a imoralidade como uma religião, né?
Então, por exemplo, tinha a deusa Afrodite, que era a deusa do amor. Então, ela exigia, né? Ela que eu digo, a adoração, né? Que as pessoas a adorassem se prostituindo. Então, era uma forma de adoração também, né? As virgens dos templos faziam parte integral dos ritos religiosos pagãos. A prostituição da parte de mulheres e de homens era uma instituição bem reconhecida. Meninas escravas, com frequência, eram as vítimas desses excessos. Alguns homens lançavam na prostituição as suas próprias esposas e filhas, a fim de ganhar dinheiro. Gravuras obscenas, com frequência, decoravam as paredes externas das casas, conforme se tem descoberto na escavação de residências de Pompeia, lá uma cidade romana, foi destruída pelo vulcão lá, né? O divórcio era fácil de arrumar, frequente e aceitável de arranjar. De fato, documentos de divórcio se achavam entre os papiros remanescentes mais numerosos. Então, a moralidade era terrível, né? Era terrível naquela época lá, tá? Os pais, com frequência, expunham os seus infantes, isto é, abandonavam-nos no tribunal da cidade, em alguma colina ou em alguma viela. Isso era muito comum que acontecia, os pais abandonarem os filhos por lá. O assassínio era prática comum, o pessoal cometia muito assassinato lá, né? Uma carta dirigida por um homem à sua mulher, olha só, isso é uma carta que eles têm lá, né? Dizer o seguinte, então, um homem falando para a mulher dele: caso você venha a ter criança, se for menino, deixe-o viver. Se for menina, expunha, tá? Então, aqui a referência. Então, foi uma carta que eles encontraram, né, de um homem falando para sua esposa: olha, se for menino que nascer, então deixa ele viver, né? Se for menina, essa questão de expor era questão de abandonar. Então, abandona, larga ela por algum lugar lá e deixa ela lá. Então, era dessa maneira lá, né? Com muita frequência, as meninas, assim, enjeitadas ou rejeitadas, eram recolhidas a fim de serem criadas como prostitutas, claro. Deveríamos acrescentar, contudo, que, a despeito da prevalência de tão baixa moralidade, não se fazia inteiramente ausente de pessoas decentes no mundo greco-romano, tá? Então, mesmo que a moralidade fosse baixa, terrível lá no mundo greco-romano, do Império Romano, mas ainda existiam pessoas de respeito, poucas, mas existiam. Ok? E aí, falando um pouco sobre entretenimentos, como é que eles se divertiam lá naquela época, tá? Talvez a forma mais espetacular de diversão fossem as lutas dos gladiadores. Os gladiadores podiam ser escravos, cativos, criminosos ou até voluntários. De certa feita, o picadeiro de uma arena foi cheio de água, e então levou-se a efeito uma batalha naval ali. Achei interessante isso aqui, né? Eles encheram de água um local lá, né? Porque eles queriam reproduzir, né? Encenar uma batalha naval, com barco e tudo, né? E aí o que aconteceu? Olha só, nada menos de 10.000 indivíduos morreram em um único desses eventos. A areia da arena ficou tão empapada de sangue que foi preciso trocar a areia várias vezes naquele dia. Então, imagina, isso aqui era a diversão deles, né? Era o final de semana deles para se divertir.
Os espetáculos de gladiadores com frequência exibiam animais ferozes. Em uma dessas oportunidades, 300 leões foram sacrificados. Quando da abertura inaugural do anfiteatro de Tito, 5.000 animais ferozes e 4.000 animais mansos foram trucidados. Elefantes, tigres, panteras, rinocerontes, hipopótamos, crocodilos e serpentes foram postos a lutar uns contra os outros. Ok? Então, eles tinham isso para se divertir. Além disso, tinha as corridas de bigas. Bigas eram aquelas carruagens, né, que a gente vê nos filmes lá. Correspondiam às nossas corridas de automóveis. As apostas eram muito comuns. Naturalmente, o público idolatrava as carruagens vencedoras. Peças teatrais maliciosas refletiam a imoralidade da época. Todavia, as diversões não consistiam somente de deboches. Aí tinha os Jogos Olímpicos, que já veio da questão da Grécia, né? Se introduziu em Roma. Desde há muito vinham sendo eventos esportivos que atraíam muita gente. Havia boa música e boa literatura. As crianças brincavam com brinquedos como chocalhos infantis, bonecos com membros móveis. Aqui, moralidade. Casas, imóveis em miniatura, bolas, balanços, jogos similares, amarelinha, e esconde-esconde e cabra cega. E aí, a questão dos negócios, né? Como é que se dava a questão dos negócios e do trabalho lá? Bem rapidinho. Grêmios profissionais, com suas divindades, patronas, prefiguravam as modernas uniões trabalhistas. Esses grêmios de profissionais se ocupavam de intrigas políticas, prestavam auxílio aos seus membros em situação precária e distribuíam benefícios às viúvas e aos órfãos de membros já falecidos. Na Palestina, esses grêmios regulamentavam os dias e as horas de trabalho. A indústria limitava-se a pequenas oficinas locais, porquanto o transporte de bens para lugares distantes era proibitivamente dispendioso. As caravanas eram lentas e estavam sujeitas a ataques. A navegação no mar Mediterrâneo só era exequível, é assim que fala, auxiliador essa palavra, durante os calmos meses de verão. A agricultura era surpreendentemente avançada quanto a certos aspectos. Os agricultores estavam familiarizados com diferentes tipos de fertilizantes, praticavam a seleção de sementes de acordo com o tamanho e a qualidade das mesmas. Usavam pesticidas, mergulhando o grão em misturas químicas que protegiam o cereal dos insetos daninhos. E também praticavam a rotatividade do plantio. Companhias particulares exploravam a atividade bancária, então tinha banco naquela época, né? De modo muito parecido com o que é feito modernamente, emprestando, descontando notas, cambiando moeda estrangeira e expedindo notas de crédito. As taxas de juros em voga variavam de 4% a 12% ao ano, bem alta, né? Embora os judeus não estivessem particularmente, falando um pouco aqui da ciência, os judeus não estivessem particularmente interessados em assuntos científicos, no período do Novo Testamento, a ciência existia. Então, existia a ciência. Os judeus não se interessavam muito por ciência, tá? Mas existia a ciência. Por exemplo, no século III a.C., mais ou menos 300 anos, Erastóstenes, bibliotecário em Alexandria, ensinava que a Terra é esférica e calculou que ela teria 24.000 milhas de circunferência. Somente 800 milhas menos que o cálculo moderno, além de ter calculado a distância da Terra ao Sol em 92 milhões de milhas, a estimativa moderna de 93 milhões de milhas. Interessante, né?
300 anos antes de Cristo, esse camarada aí fez esses cálculos, que é bem próximo dos cálculos modernos hoje. Então, tinha ciência, né? Judeu não se interessava por ciência muito, mas existia ciência no Império Romano. E, por igual modo, ele conjecturou até a existência do continente americano, falando do mesmo homem lá. A medicina, ou pelo menos a cirurgia, estava mais avançada do que poderíamos imaginar. Uma relevante informação, porquanto um dos escritores do Novo Testamento, Lucas, que era médico pessoal de Paulo, né? Então, existia a medicina, era bem avançada na época, né? E lembrando de Lucas, que era médico lá, médico de Paulo nas viagens missionárias. Então, os cirurgiões faziam intervenções cirúrgicas no crânio, traqueotomias, que era incisões na traqueia, e amputações. Não obstante, era limitado o conhecimento e o uso de analgésicos. Quer dizer, o negócio era na tora mesmo, né? Então tinha que aguentar a dor mesmo, né? Se tivesse que amputar um braço, tinha que morder o pano para aguentar a dor, ainda não tinha os analgésicos. Pelo que também as qualificações de um cirurgião eram as que damos a seguir. Então, olha só como eram as qualificações de um cirurgião na época lá. Falando das qualificações. Um cirurgião precisa ser jovem, ou pelo menos não muito idoso. Ok. As suas mãos devem ser firmes e seguras, sem jamais tremerem. Deve ser capaz de usar tão bem a mão esquerda quanto a mão direita. Deveria ser dotado de tão grande compaixão que se torne desejoso da recuperação de seu paciente, mas não tanto ao ponto de deixar-se comover com os seus gemidos. Não deve apressar a operação mais do que o caso requerer e nem cortar menos do que é necessário, mas deve fazer tudo como se os gritos do enfermo não exercessem sobre ele impressão alguma. Então, vem desse livro. Então, esses eram os critérios para um cirurgião naquela época lá, tá? Se quisesse ser médico, tinha que ter essas qualificações. Era usado certa variedade de instrumentos médicos, como lancetas, agulhas de costura, um instrumento de elevar porções deprimidas do crânio, várias modalidades de fórceps, catéteres, espátulas para examinar a garganta e instrumentos tipo alavanca para dilatarem passagens no corpo, permitido o exame do seu interior. Era terrível. E aí, no campo da odontologia, a questão dos dentes, preenchiam-se cavidades dos dentes com ouro, dentaduras provinham, olha aí, das bocas de pessoas falecidas ou de animais. Algumas vezes as pessoas usavam pós abrasivos para polir e branquear os dentes. Desse modo, um mostruário da cultura greco-romana do primeiro século mostra que, embora a gente do Novo Testamento tivesse vivido antes da época da ciência, era um povo inteligente, cuja sociedade e cultura, em muitas particularidades, eram surpreendentemente semelhantes às nossas. Isso não era tão característico na Palestina, onde teve o início do cristianismo, mas assim acontecia fora da Palestina, para onde o cristianismo rapidamente se propagou. Então, a Palestina era bem atrasada em relação às outras partes do Império. Ok? E aí, para a discussão, qual preparação cultural pode ser vista do mundo greco-romano para a vinda de Cristo e o surgimento da igreja? Então, a gente tem que pensar todas essas coisas, né? O que isso contribuiu para a vinda de Cristo e por que os judeus da Palestina tendiam por ser
culturalmente atrasados. A igreja cristã, por igual modo, pende para o atraso cultural? Essa é uma pergunta, né? Nesse caso, deve-se isso às razões similares ou diferentes? Em caso contrário, por que não em face do fato que o cristianismo se originou do judaísmo? Tá bom? Então, essa é uma aula para a gente ter uma noção de como era a vida lá do Novo Testamento. Então, no geral, a Palestina era bem atrasada em relação às outras partes do Império, né? E aí a gente pode pensar, né? Por que que era bem atrasada, né? Por que que eles queriam ser assim mesmo, né? Ou não? E o que isso contribuiu realmente para o Evangelho? Tá certo? Tá certo. Então vamos fazer o seguinte: vamos encerrar aqui essa aula, né? E deixar para a próxima a gente ver mais um pouco do ambiente lá do Novo Testamento.